Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de capelania. Eu sou o capelão Michel e eu tenho uma alegria muito grande de estar aqui com você nessa aula de hoje para tratar sobre a capelania fúnebre. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por gentileza, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, se for possível comente, eu quero ler e ter o prazer de ler o teu comentário e de te responder, tá certo? Aciona o sininho para você ser notificado aqui quando eu postar novos vídeos aqui no nosso canal de capelania, ok? Siga as nossas páginas nas redes sociais, ali no Facebook, Instagram, e que Deus possa te abençoar através deste teu gesto. Compartilha também estas aulas e este vídeo com o maior número de pessoas na tua igreja, na tua comunidade. Quero te dizer ainda que este curso de capelania é um divisor de águas. Eu sou do Instituto Unicage, a União dos Capelães e Juízes de Paz Eclesiástico Internacional, o instituto que mais cresce no Brasil e no exterior. Já são mais de 60 mil alunos satisfeitos com os nossos cursos ministrados pelo Instituto Unicage, tá certo? Então fique conosco, fique comigo aqui até o final desta aula. Você vai aprender aqui um conteúdo muito importante, que é a liturgia fúnebre. O que um capelão faz no momento fúnebre, no momento de um velório, tá certo? Então, se você ainda também não faz parte dos alunos ali no grupo dos matriculados no WhatsApp, na descrição do vídeo, seja aqui embaixo ou aqui em cima, em algum local vai estar aparecendo, você tem aí a descrição, tá certo? As informações, mas eu vou colocar aqui também à disposição o meu WhatsApp, 19 99604 9354. Mande o seu áudio ou mande uma mensagem em texto, eu vou ter prazer em te responder, tá certo? Como que eu faço, Capelão Michel, para ingressar nesse curso? Então manda mensagem para mim e eu te respondo através aí do contato do WhatsApp, tá certo? Nossa aula de hoje é sobre a capelania fúnebre. Então, o que é a capelania? Se você não sabe o que é capelania, eu convido você a voltar aí a alguns vídeos que estão aí gravados já no nosso canal, tá certo? E assistir sobre a capelania e também sobre o formato do nosso curso, tá certo? O nosso curso é um curso na extensão universitária, onde você recebe o seu certificado ali com o selo do MEC, é isto mesmo, seu certificado com a chancela do MEC, porque nós somos parceiros da faculdade Facel Centro-Oeste. Então, toda a tua documentação, ela é emitida por uma faculdade credenciada junto ao MEC, tá certo? Então, se você não sabe o que é capelania, não sabe o que é um capelão, volta aí alguns vídeos atrás e você vai entender melhor como que funciona a capelania. A capelania fúnebre, ela é conhecida também como a capelania cemiterial. E esse tipo de capelania é muito importante e rara em nossos dias. No evangelismo do passado era muito comum a gente ver as pessoas ali dentro dos ambientes dos cemitérios, né, distribuindo folhetos, distribuindo ali algum tipo de mensagem bíblica para aquelas pessoas que estavam chorando, com um objetivo muito claro de consolar elas, de confortar elas naquele momento de choro, de dor, de perda. Então, a capelania fúnebre, ela nada mais é do que levar o conforto a quem está sofrendo alguma perda naquele momento tão doloroso, tão dolorido para aquelas pessoas. E aí a gente vai ver como que a gente faz a capelania fúnebre. Existem diversas formas de realizar esse trabalho, ok? E uma das diversas formas é visitar os cemitérios, deixando algum folheto. E nessa abordagem a gente deve estar limitado também a uma breve apresentação e a uma solicitação de permissão para deixar essa literatura. A gente não vai ser invasivo. Se a gente perceber que a pessoa não quer receber, a gente não vai forçá-los. Então a gente vai atuar de uma forma discreta, a fim de não ferir, a fim de não invadir, a fim de não promover ainda mais o caos e o desgosto na vida daquela pessoa
que já está sofrendo a perda do seu ente querido. Se houver a permissão, a gente faz. Caso haja rejeição, então a gente não vai fazer cara feia e a gente vai seguir adiante, ok? Segundo passo importante de se fazer a capelania fúnebre é quando a gente adentra ao velório, e aqui se trata muito especificamente para nós capelães voluntários, ok? Então nós como capelães voluntários, nós fazemos o quê? Nós fazemos uma averiguação se há ali já alguém responsável por fazer a liturgia fúnebre ou não. Se não houver, então a gente se oferece para fazer aquilo, porque é muito comum dentro de velórios a gente perceber que não há a presença de nenhum ministro religioso. Muitos velórios, mas muitos velórios não tem sequer a presença de um pastor, de um padre e nem tampouco de um capelão. Então procure a pessoa responsável ali, procure saber quem é o familiar, a esposa, o esposo, o pai, a mãe, enfim. Procure saber, se informe, para que você possa estar ali naquele momento, trazendo ali uma reflexão bíblica, tá? Fazendo um momento de oração com todos eles ali e levando ali o conforto e o consolo de Deus para essas vidas. Se você conhecer a família enlutada, fica mais fácil. E aí, essa dica que eu vou dar para vocês aqui agora é um divisor, ok? Uma coisa é você ir voluntariamente ali nas dependências do cemitério ou aonde está sendo velado aquele corpo e simplesmente distribuir folhetos. A palavra de Deus, ela vai causar um efeito naqueles que vão pegar o folheto e vão ler, tá? Mas esta dica que eu vou dar para vocês aqui agora, ela surte um efeito muito maior para quem quer distribuir ali o amor de Deus, uma palavra de Deus para a vida das pessoas. E qual é a dica? A dica é você visitar as pessoas enlutadas nos dias que se seguem. Olha, é muito normal, depois que passa o período ali do velório, do enterro, as pessoas se esquecerem totalmente, tá? Ou ficarem esquecidas. Muitos pastores que fazem velórios, depois do dia, depois que passou o enterro, 1 semana, 2 semanas, o pastor não vai visitar. Ele não liga para saber como que a pessoa está. E aí nós capelães vamos atuar de outra maneira. Nós vamos fazer exatamente o oposto disso. E é exatamente nessa dica de ouro que vai surtir o efeito. Por quê? Porque quando a gente passa a visitar as pessoas nos dias que se seguem, depois dessa dor, que pode demorar alguns dias, semanas ou meses e até mesmo anos, tá? Então, depois que as pessoas passam por esse momento de choque, a gente vai estar ali entrando em contato com elas através de uma ligação ou através de uma mensagem via WhatsApp, tá certo? Se interessando pelo bem delas. Custa nada a gente mandar uma mensagem de áudio perguntando como que elas estão. Se elas não responderem, a gente vai entender que elas ainda estão passando por aquele momento de crise e dor. Então nós vamos ligar para elas. Vamos insistir na ligação. Ligue para saber como que ela está, se está precisando de alguma coisa. Diga para ela que você não esqueceu dela, que você continua orando. Se possível, durante essa ligação, faça uma oração ao vivo ali com ela ou com ele, tá certo? Para que ele se sinta acolhido. Porque a capelania nada mais é do que acolhimento. É uma assistência religiosa de caráter espiritual que visa a abraçar essa pessoa que está passando por uma crise na sua vida. Então a capelania fúnebre e o capelão fúnebre, ele vai estar atento a esse detalhe. Então, se você gosta de consolar as pessoas no momento de sofrimento, de dor, a capelania fúnebre é uma boa opção. Todavia, é recomendável você fazer um curso. E aqui, seja muito
abençoado por chegar nessa aula de capelania, tá certo? Por quê? Porque é através do curso que você aprende a sua postura dentro da capelania, as regras da capelania, para que não se faça uma capelania de qualquer jeito, tá certo? Tem capelães aí que foram fazer a capelania, fizeram o curso em alguma outra instituição, talvez faltaram a aula, não sei o que aconteceu, mas ao invés de manter aquela porta aberta, acabaram fechando e atrapalhando o trabalho de outros capelães que faziam o serviço ali. Então a nossa intenção e o nosso objetivo não é fechar portas, muito pelo contrário, é deixar as portas abertas, tá certo? Então veja bem, este é um verdadeiro campo para que você possa evangelizar as pessoas. Lembrando que a capelania não tem o objetivo, de uma forma escancarada, de evangelizar as pessoas. Como eu disse, capelania não é proselitismo, capelania é acolhimento, tá certo? Lá na epístola na carta de Tiago, Tiago fala sobre duas situações, tá? Duas situações de pessoas religiosas. Aquele que diz, que abre a boca e diz, eu tenho muita fé, mas só fica no aspecto e no campo das palavras. Ele diz que tem fé, mas a gente não vê as ações dele. A gente não vê essa pessoa que diz que tem fé com atitudes de fé. E ao contrário disso, a gente vê aquele que tem as obras e demonstra a sua fé através das obras. Olha, eu tenho tanta fé em Deus que eu vou agir. Então veja, Tiago está falando de duas situações, tá? Ele diz, me mostra a tua fé que eu vou te mostrar as minhas obras, para descrever o tamanho da minha fé. Então, a capelania, ela não é o proselitismo. A capelania é o acolhimento, onde nós demonstramos empatia pelas pessoas, o amor ao próximo, ok? Então, se você gosta de consolar as pessoas, então a capelania fúnebre é uma excelente opção, tá certo? Além da morte ser vista como um tabu, é certo afirmar também que há um mistério por trás dela. Nós somos apegados à vida e resistimos todo e qualquer tipo de pensamento que julgamos negativo, que possa sugerir um mau agouro por acreditarmos que falar atrai qualquer tipo de coisa ruim, ou falar coisas boas também atrai coisas boas, né? Então a gente tem esse tipo de pensamento. Então, veja bem, nós tratamos a morte com repúdio. E por mais que você saiba da morte, por ser ela uma realidade, né, que a gente não pode mudar, ser humano nenhum está preparado para ela. Por mais que a gente possa afirmar e dizer, eu estou preparado para a morte. Bem, na verdade, se a gente for olhar na prática, não é assim que funciona. Então, veja bem, é muito importante que a gente saiba desempenhar a capelania de uma forma bem proveitosa, tá certo? Então, nós temos dentro da Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, várias passagens que se assemelham às atividades de um capelão. Várias. No Novo Testamento, por exemplo, nós temos ali aquela parábola do bom samaritano, que independentemente de você ser evangélico ou não, se você chegou aqui nesse canal, se você está assistindo essa aula, você já deve ter ouvido falar sobre o bom samaritano. O bom samaritano é aquela pessoa que demonstrou empatia por alguém que estava ali caído à beira do caminho, que sofreu um assalto e também sofreu um espancamento, estava à beira da morte. A história bíblica conta que aquele homem, ele se comoveu de íntima compaixão por aquele homem que estava ali à beira da morte. E a descrição bíblica diz que ele curou, que ele tratou as feridas, colocou aquele homem em cima do seu animal de carga e levou ele até uma hospedaria. Nos dias de hoje a gente chamaria isso de quê? Chamaria isso de pronto-socorro, né? Um postinho de saúde. A história bíblica diz que ele colocou aquele homem sobre o animal, levou até a hospedaria
e pagou para que cuidassem dele. Isso é muito semelhante a que um capelão faz. Então veja bem, a capelania é demonstrar empatia e amor pelas pessoas, é se colocar no lugar daquele próximo, tá certo? Não é fazer proselitismo, embora o evangelismo vai estar presente nas entrelinhas das ações do capelão. Por isso que eu disse, mostra-me a tua fé, que eu vou te mostrar as minhas obras, e através das minhas obras, sem muitas das vezes abrir a minha boca para falar nada de Bíblia, as pessoas vão identificar que eu sou uma figura religiosa e vão me perguntar e se interessar em saber qual é a minha religião. E aí sim, neste caso, neste aspecto, neste momento, eu vou sim falar abertamente da minha fé e vou evangelizá-la, tá certo? A cerimônia fúnebre, nós temos aqui um protocolo com rituais ou uma liturgia de culto, onde se dá pela morte de um ser vivo. Então, dentro desse protocolo, a gente vai respeitar os vários aspectos culturais dentro de uma política religiosa local. Existem casos de famílias que têm um costume diferente na hora de fazer o velório e na hora de fazer o enterro dos seus familiares, do seu ente querido. Por exemplo, eu já participei de velórios e de enterros, né, onde a família tinha um costume de ninguém ficar chorando, porque essa era a vontade daquela pessoa antes da morte. Então, foi atendido um desejo daquele falecido, tá? Então, foi pedido, olha, não quero ninguém chorando no dia em que eu morrer, quero que vocês coloquem aqui uma mesa, se divirtam, um joga baralho, outro joga dominó, bebam, coloca uma música bem alegre. É o costume, tá? É uma cultura daquela família. Em outros casos, também já participei de momentos onde, no caso, o falecido era irmão na fé, era cristão, era evangélico, né? E aquele momento se tornou em um verdadeiro culto a Deus, onde uma orquestra estava ali tocando, né, hinos de louvor a Deus. Houve a pregação do evangelho, uma pregação mesmo, igual como se estivesse dentro de uma igreja, tá certo? Abriu-se várias oportunidades para que outras pessoas pudessem ali discursar durante o momento fúnebre, tá certo? E logo depois se deslocou com aquele falecido até o momento onde ele seria enterrado. E nas palavras finais foi feita uma oração e houve uma grande comoção ali naquele local. Então existem vários aspectos que devem ser respeitados dentro de uma localidade, tá bom? O capelão fúnebre é um agente religioso presente no momento do sepultamento, e é nós que vamos levar aos enlutados presente ali no velório, no momento dessa dor, dessa perda, né, as palavras de consolo e conforto baseado na Bíblia. E aqui eu quero dar algumas dicas importantes para você, futuro capelão, tá? Quando for solicitado para ir fazer um velório. Dicas fundamentais. Vou só beber uma água aqui rapidamente. Como que você vai fazer isso, caso você nunca tenha feito? Primeira dica importante para você é comparecer ao local antes do início. Depois eu vou repetir isso aqui mais para frente. É muito importante isso, ok? Compareça antes ao local. Faça um reconhecimento do espaço onde vai ser ali a cerimônia fúnebre, tá bom? Outra dica muito importante que deve ser seguida aqui por nós capelães é falar com todos os presentes ali no velório com uma certa descrição. Você não deve chegar ali, se for de dia, e falar bom dia a todos, porque o dia não está sendo bom, alguém morreu. Se for tarde, você não vai cumprimentar com uma boa tarde. Se for noite, não vai cumprimentar com boa noite. Você simplesmente vai passar por eles, acenar, né? Demonstrando ali respeito. O teu silêncio já é uma demonstração de respeito. E você vai se dirigir e procurar os familiares, a pessoa responsável. Por exemplo, se é a esposa que ficou viva e o esposo faleceu, você vai procurar a esposa.
os filhos que estão ali, tá? Os familiares do falecido e da pessoa viva, e com eles você vai chegar e vai expressar meus pêsames, né? Olha, eu estou aqui com vocês, tá certo? Para expressar meus sentimentos, vocês podem contar comigo. Eu vou estar aqui daqui a pouco orando com vocês, falando num tom de voz adequado, ok? Essas dicas são dicas de ouro. Uma terceira dica é identificar ali os parentes mais próximos do falecido. Se for possível, leve um caderninho de anotação onde você vai anotar o nome de todos eles, o contato de telefone. Por quê? Porque depois que passar esse momento de velório e de enterro, você precisa ligar para eles. Você precisa procurar saber como que eles estão. Se estão precisando de alguma coisa. Porque exatamente o pós-velório, o pós-momento fúnebre, que de fato a tua evangelização vai frutificar. Tá bom? Então você precisa estar ciente disso, colocar essas dicas em prática. Uma quarta dica que eu preciso falar aqui para vocês é saber o momento oportuno para começar. Às vezes você precisa esperar um pouco, porque a família vai dizer assim, olha, está faltando um membro da família que não via ele há anos e pediu para aguardar, está a caminho, está chegando de avião, sei lá, está vindo na rodoviária, está vindo de carro, dá para aguardar mais um pouquinho? E aí nós aguardamos, chegou, inicia a cerimônia, tá certo? Então, você precisa saber o momento oportuno para começar. E quando começar, sempre se reportar com o nome do falecido. Então, não esqueça o caderninho para você fazer o seu esboço, tá certo? Para não esquecer de fazer o esboço. Faça o teu esboço. Anote o nome completo da pessoa que faleceu, tá? Se ela tinha um hobby, qual era a profissão, música que gostava de ouvir, enfim. Precisa ser assim. Lembrando que nós estamos falando aos vivos e não ao morto. Quem morreu não está mais ouvindo. Então, ao se reportar para as pessoas que estão vivas ali no momento do velório, sempre cite o nome do falecido, ok? Deixe de lado alguns vícios religiosos quando você for falar, porque a nossa intenção não é fazer o proselitismo. Já falei sobre isso aqui. Cuidado com a questão da higiene. Evite tocar no caixão, principalmente se estiver aberto ali, tá certo? Evite usar palavras sinônimas, tá bom? Então veja bem, o seu sermão deve ter entre 15 a 20 minutos no máximo, não mais do que isso. Uma outra dica importante, evite muitas oportunidades após você acabar de dar o seu sermão. Se houver sepultamento, então, você precisa evitar as muitas oportunidades para que não haja demora na questão do enterro, tá? Então isso aqui deve ser seguido à risca por nós capelães quando formos fazer ali a capelania fúnebre. E umas observações acerca desta cerimônia, tá? Primeiro, a cerimônia fúnebre é uma das mais importantes oportunidades para você que tem ministério. Por quê? Porque para nós capelães é um momento não apenas de consolação e encorajamento, mas também é um momento de construção e aprofundamento de relacionamento com os familiares e amigos daquele falecido. Ao saber da morte de algum irmão ou de algum parente ou de algum membro da igreja, nós temos que ter essa iniciativa, tá? De salutar um telefonema imediato para aquela família, para que a gente possa expressar os nossos pêsames, demonstrando a eles o nosso sentimento. Então é importante, por quê? Porque eles vão nos enxergar como uma figura religiosa. Eles vão nos enxergar como uma figura totalmente religiosa. Então é importante que a gente não tenha um comportamento, tá? Onde nós não venhamos demonstrar empatia, tá? Onde a gente não venha estar divorciado das palavras que saem da nossa boca. Hoje nós pregamos muitas coisas que a gente não vive. Então, para que não seja assim,
viva aquilo que você está pregando, tá certo? Outra dica importante aqui, dentro dessas observações, é importante saber nesse momento, as pessoas ali, elas querem expressar os seus sentimentos, então esteja pronto para ouvir. E isso aqui é importante, tá? Muitas delas vão expressar ali, como é que eu posso dizer? Vão expressar, vão reagir, é a melhor palavra que eu encontro aqui, vão reagir de uma forma diferente. Umas vão ter crises de raiva, outras vão alterar o seu tom de voz, outras vão chorar demais. As pessoas reagem de forma diferente. Então esteja atento, ok? Esteja atento às reações, esteja pronto para ouvir. Expressões que nós temos que evitar, tais como Deus amou tanto, ou Deus ama tanto, que levou para estar com Ele, ou Deus sabe que vocês são fortes, por isso Ele permitiu, ou Deus sabe o que é melhor para essa pessoa, tá bom? Essas expressões precisam ser evitadas por você, capelão, por você, capelã. Então, siga estas dicas que você irá muito bem. Uma outra importante observação que eu faço aqui é: tenha consciência que a morte, por mais esperada que seja, e por mais velha que a pessoa esteja, mesmo tendo convicção da salvação, a morte trará tristeza e lágrimas para aqueles que ficarão vivos. Outra observação: não fique ofendido se a família pedir para outro realizar o culto fúnebre, porque isso pode acontecer, ok? Por exemplo, alguém te convida para fazer o culto fúnebre e a família, ela tem várias pessoas. Quem entrou em contato com você não sabia que alguém da família dela já tinha contactado com outra pessoa. E aí acontece essa desinformação. E quando chega lá no momento, ou ele vai ver você ali, ou você vai encontrar com essa pessoa lá. Então não fique ofendido se a família pedir para outro. Esteja presente ali, não vá embora, tá? Esteja presente, assegurando também ali a sua disponibilidade. E como eu disse, é importante anotar as informações do funeral, como o local, a data, a hora do sepultamento. Também é importante anotar as informações acerca do falecido, nome completo, idade, profissão, nome do cônjuge, dos filhos, dos netos, dos familiares, tá bom? Então tudo isso é importante porque pode servir no momento do teu discurso, no momento do teu sermão, tá bom? Sua saudação, já falei, não deve ser muito demorada, teu sermão não deve ser muito demorado e você não deve também abrir muitas oportunidades. Esta é muito fundamental, importante e indispensável. Não deixe de orar pela família e pelos amigos que estão presentes ali no momento do funeral, tá bom? O valor da presença do capelão. A gente vê que isso aqui é importante falar. E depois dessa a gente vai finalizar, eu vou concluir essa aula falando sobre as fases do luto. Mas veja, o valor do capelão. A figura religiosa, ela é uma realidade no meio da multidão. Vocês sabem muito bem que o Papa, pelo simples fato dele estar passando, né? Quando ele está transitando ali dentro do seu papamóvel, ou quando ele sai do papamóvel para cumprimentar a multidão, as pessoas acreditam muito que se apenas ela tocar na mão do Papa, ou se o Papa tocar na mão delas, ou se ela tocar nas vestes do Papa, ou se ela ainda tocar no papamóvel, elas receberão a sua bênção, o seu milagre, elas serão curadas. O que é isso senão o lado místico, tá? O lado místico da figura religiosa. Então o que a gente percebe na capelania fúnebre ou dentro de qualquer outra área da capelania? É que a palavra do líder religioso tem o mesmo peso para os familiares que o enterro tem. O que o enterro significa para os familiares? Significa a despedida, tá? O caixão
significa a segurança de que aquele corpo está guardado. O choro também significa a despedida. O velório significa ali o último gesto que vai marcar para sempre. As pessoas não vão mais esquecer aquele momento, tá? E a figura, ou seja, a presença do líder religioso, que pode ser o pastor, pode ser o padre, ou você capelão, ou você capelã, é uma garantia divina, tá? Garantia esta que vai trazer consolo, conforto e esperança para quem está vivo. E agora eu quero falar das fases do luto, tá certo? Porque isso aqui acontece na vida de uma pessoa sadia. E a primeira fase é a fase do entorpecimento. Geralmente esta fase aqui dura de algumas horas, algumas semanas. Em casos mais extremos são caracterizados por crises de aflições ou raiva excessiva. As pessoas que passam por crises de aflição ou por crises de raiva, elas não se dão conta da realidade. Por isso elas agem dessa forma. A segunda fase é a fase da ansiedade e da busca pela pessoa que partiu. Nesta fase, aqueles que ficaram vivos, o familiar daquele ente querido que partiu para a eternidade, essa fase aqui ela pode durar meses, ou até mesmo ela dura anos, tá ok? Certamente você deve conhecer algum caso ou alguém que passou por isso, ou você mesmo deve ter passado por isso, tá certo? O que é esse caso aqui, ou qual é essa fase? A fase do anseio e da busca pela pessoa perdida. É aquele momento onde a pessoa acorda da primeira fase, ela se deu conta de que a pessoa realmente faleceu, morreu, né? E aí essa fase é caracterizada por crises da aflição, onde elas ficam inquietas, onde elas começam a sofrer de insônias, onde elas são tomadas de lembranças daquele ente querido que partiu para a eternidade, e aí ela fica com a mente presa nesses momentos de uma tal forma que ela não consegue mais voltar à realidade da vida, ok? E aí ela passa a ansiar se encontrar de novo com essa pessoa, e ela passa muitas das vezes a procurar dentro de um ambiente da casa, chamar o nome da pessoa, né? Ô fulano, você já chegou? Onde você está? Será que você está no banheiro? Parece que por algum momento ela sofre um distúrbio na sua mente e ela passa a viver uma outra realidade que não é a realidade verdadeira. E quando ela consegue vencer a primeira fase do entorpecimento, a segunda fase do anseio e da busca pela pessoa perdida, ela entra numa terceira fase, tá? Que é a desorganização e o desespero. Nesta fase, é muito comum que as pessoas desistam da vida. Certamente você deve conhecer alguém aí que se entregou demais no relacionamento amoroso, a ponto de dizer, se eu perder fulano, a minha vida vai junto. E quando isso acontece, realmente o chão dessa pessoa desaba. E como que elas reagem? Elas desistem da vida. Elas não cuidam mais da aparência física, deixam de comer, deixam de se cuidar, né? Da higiene pessoal. A casa começa a ficar com sujeira acumulada. O aspecto dela, fisicamente, fica totalmente relaxado. A pessoa fica num aspecto depressivo, começa a fazer uso exagerado de remédios. Enfim. Então são fases que a pessoa passa, desorganização e desespero, desiste da vida, perde o emprego, acumula dívidas, tá certo? Muitos casos de cônjuge, né? O pai ou a mãe abandonam os filhos, e aí o capelão precisa entrar com um plano divino de atuação, de acompanhamento dentro desses casos, tá certo? Quando ela vence a primeira fase, a segunda e a terceira, então nós temos aqui a volta da realidade, que é a reorganização. Nessa fase a pessoa começa a se dar conta de que tem que seguir avante, que precisa caminhar sozinha, que as coisas mudaram. Então aos poucos ela começa a se recompor e a se conformar com a perda e a estabelecer novos padrões para a sua vida. E aí é importante
o trabalho do capelão após o sepultamento, ok? Então, se você tem o desejo de aprender aí a questão da capelania, eu quero te convidar a fazer o curso conosco, a entrar no grupo do WhatsApp, o grupo dos matriculados, e receber todo este conteúdo ali e depois solicitar a tua documentação, o teu certificado, para que você possa entrar dentro das entidades civis e militares ou dentro das entidades religiosas ou não em nosso país, ok? Nós vamos terminar a aula por aqui. Eu quero te parabenizar por ter ficado até o término dessa aula. Que Deus possa te abençoar grandemente em nome de Jesus.